Vamos lá. E aí, pessoal, como é que tá? Hoje eu queria conversar com vocês um pouco, trocar uma ideia sobre investimentos no Brasil. Para começar, eu queria fazer um adendo de que aqui é uma conversa de pobre querendo ensinar pobre a ganhar dinheiro. Não dá, né? Não, sacanagem. Mas assim, meu objetivo aqui não é te dar dica de como ficar rico. Meu objetivo aqui não é te dar dica de investimento financeiro, de formas de investir, renda fixa ou renda variável, o que que vai te dar mais dinheiro, o que que não vai, enfim. Pode chegar à conclusão, rapaz, tá de sacanagem, um pobre querendo ensinar outro pobre como lidar com dinheiro, mas vamos lá, a gente vai conversando aqui e vocês vão entender mais ou menos onde eu quero chegar. O que eu quero trazer nesse momento é isso aqui mesmo, é investimento de pobre. Por quê? Porque é a realidade do brasileiro, é a realidade a realidade financeira da grande massa, a grande maioria da população. E o adendo principal que eu quero deixar aqui é que de maneira nenhuma eu vou te dar dicas aqui para que tu fique rico, porque tu não fica rico investindo em CDB, em renda fixa ou variável, seja em fundos imobiliários, enfim. Tu não vai ficar rico com isso, tu fica rico empreendendo, tu fica rico trabalhando que nem um doido, né? Mas investindo no Brasil não funciona. E aí como é que começou isso? Certa vez eu lendo a Bíblia, eu me deparei com esse versículo, Provérbios 13:11, diz: a riqueza obtida de repente irá sumindo, mas quem junta pouco a pouco a fará aumentar. E aí eu fiquei me perguntando, como é que eu vou investir se eu não tenho dinheiro? Às vezes não sobra, às vezes sobra R$ 50, às vezes sobra R$ 100. E aí, o que que eu vou ter de retorno se eu investir R$ 100, R$ 50? E aí me bateu a curiosidade de saber o que que eu poderia fazer dentro das minhas possibilidades, né? Além, lógico, de a gente pensar em rendas extras, alguma coisa do tipo. Mas, a priori, seria isso, como investir com aquilo que eu tenho, no momento, aquilo que sobra, aquilo que dá para priorizar, porque se a gente também for deixar para investir só o que sobra, tu não vai investir nada, né? Então tu tem que te programar e separar um valor, olha, esse valor aqui é o do investimento, enfim, mas vamos lá. Via de regra, nós temos dois tipos de investimentos, né, no Brasil, mais populares, mais conhecidos e de mais fácil acesso, porque com qualquer conta você abre qualquer conta num banco, numa Rico da vida ou qualquer outra plataforma e você tem acesso a CDBs, né, e essas diversas modalidades, pré-fixado, pós-fixado, híbrido, que seria o IPCA mais alguma porcentagem, né, e o próprio Tesouro Direto. E aqui meu objetivo não é te dar aula sobre CDB, sobre Tesouro Direto, até porque eu não tenho nem know-how para isso. Tem vários outros canais aí, várias outras pessoas que são mais bem qualificadas do que eu, com toda certeza, né? O próprio canal aí Me Poupe e demais, mais outros. E aqui meu objetivo também, queria deixar claro que não é desmerecer nenhum desses canais, não é desmerecer o trabalho dessas pessoas que, por sinal, fazem muito bem, mas em contrapartida, o que a gente vai conversar aqui é o ambiente caótico que é o Brasil para se investir. E a gente vai analisar caso a caso aqui o que a gente pode fazer sendo assalariado e afim. Como eu disse, eu não tenho a intenção aqui de dar uma aula sobre isso, né? Porque não me cabe isso, não tenho know-how para isso. Eu acho interessante a gente se ater a algumas características de cada tipo de investimento, basicamente, né? Bem superficial, para que a gente possa entender um pouco, né? Se tu não tem nem ideia de para onde vai isso aqui e precisa entender mais ou menos como é que funciona. Como eu falei, o CDB nós temos essas três modalidades: pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Resumidamente, no CDB, tu empresta dinheiro ao banco, finge que tá saindo por cima da história, finge que é o esperto da história, e é aquela coisa, é para quem prefere ganhar migalhas a perder tudo no cassino. CDB é emprestar dinheiro ao banco e ele promete te devolver com juros. Sendo prefixado, a taxa, como já fala, pré-fixada, ela já vai ser estipulada antes da contratação, você já vai saber exatamente a taxa a qual o seu investimento vai ser indexado, né? No pós-fixado, ele é atrelado ao CDI, que segue a variação da Selic, sendo nesse caso, tu ganha dinheiro quando o juro sobe. Como eu falei antes, o híbrido é a mistura do IPCA com uma porcentagem, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é o termômetro oficial da inflação brasileira. A pergunta é confiável esse índice? Na minha opinião, não, né? Porque os itens da cesta básica ou dos serviços que são selecionados a dedo pelo governo, então eles podem muito bem maquiar, colocar, né,
estão se saindo melhor, estão ali saindo, trazendo um retorno melhor, e aí eles usam isso como um parâmetro, né? Mostram o filho bonito como parâmetro para que todo mundo se iluda, né? E o outro queridinho aqui é o título do Tesouro Direto, né? Que resumidamente, basicamente, é você emprestar grana para o governo e torcer para ele te pagar de volta corrigido. São seguros, tem um selo de aprovação do Estado, esse mesmo Estado que imprime dinheiro sem dó. São gerenciados pelo Tesouro Nacional. O risco do calote é se o Brasil quebrar. O que, convenhamos, não é impossível, mas é difícil. Depois que o Brasil conseguir quebrar as empresas, aí sim é possível ele quebrar, porque o que move a economia no Brasil não é o Estado, o que move a economia no Brasil é a classe produtiva. Como vemos aqui, eles são renda fixa, você sabe quanto vai ganhar se esperar até o fim, tipo prefixado ou atrelado à inflação. É uma rentabilidade previsível, mais baixa, uns 5 a 10% ao ano, dependendo do título. Ações dos bancos podem dar dividendos, parte dos lucros para os acionistas, e a valorização se o banco lucrar. O grande problema, um dos maiores problemas que eu vejo aqui, além do risco, né, que você vai depositar sua confiança no Brasil, que convenhamos, não me parece uma boa ideia. Além disso, o maior problema para mim é a regulação, né? Os ativos estatais são completamente centralizados no máximo, tesouro gerenciado pelo governo, ações reguladas, você olha assim, é tudo bonitinho, tá tudo certo, tá tudo seguro, como eu volto a enfatizar, para mim não existe segurança no campo financeiro no Brasil. Aqui tudo é auditado, mas sujeito às impressoras do Estado, impressora de dinheiro infinito, né, e políticas corruptas e idiotas dos políticos. Outra coisa também que eu acho crítica é o retorno. Por quê? Porque quando você analisa e vê esses índices atrelados ao IPCA, mais alguma porcentagem, renda fixa, de verdade, isso tudo aqui é menos ruim do que a poupança, verdade. Para mim, o grande problema está aqui, que é o índice M2, que é o quanto de dinheiro está sendo injetado na economia. E a gente sabe que quem domina a impressora faz isso a hora que quiser, da maneira que quiser, pelos motivos que quiser, né? E quanto a isso, esses dados aqui a gente busca em sites gringos, né, outros sites de fora, porque o Banco Central ele não divulga isso aqui abertamente, esses dados do M2 abertamente. E aqui para mim está um problema, porque a injeção de dinheiro na economia faz com que o IPCA seja obsoleto, o índice a não se considerar. E além disso, essa manobra do Estado desencadeia o efeito Cantillon. Você, pessoas comuns, não tem acesso a esse dinheiro injetado na economia primeiro. Quem vai ter o amigo do político, é a empreiteira do político. Resumindo, quem tem acesso a esse dinheiro é o rei e os amigos do rei. Não te ilude que a gente não vai ter acesso a esse dinheiro novo. Esse dinheiro novo aqui não vai chegar nas nossas mãos. Quando esse dinheiro chegar nas nossas mãos, a economia já vai ter se adequado a essa oferta de dinheiro. O que a gente vai colher desse dinheiro injetado é nada mais, nada menos que a inflação. E aí vem a questão, qual seria a alternativa? Na minha opinião, isso aqui não é dica de investimento, né? Eu falo isso porque é preciso que eu fale, porque vai ter um camarada que não tem culhão e vai colocar a culpa em outro cara, fez merda ou se deu mal porque foi pela cabeça de outro, né? E aí nós temos o Bitcoin, algumas características que, na minha opinião, fazem mais sentido, né? Ele é descentralizado, ou seja, o governo não tem domínio, poder sobre ele. Diferentemente da moeda do Estado, ele não é infinito, né? Ele só tem no seu protocolo 21 milhões de unidades, isso que será minerado até 2140. Ou seja, ele é um ativo escasso. Você faz autocustódia, ou seja, você é o dono do dinheiro, o Estado não é o dono do dinheiro. E uma das características do Bitcoin, uma das informações do seu protocolo que influencia diretamente na sua escassez é o halving, que acontece de 4 em 4 anos, né? Nós passamos pelo último halving em 2024, próximo halving em 2028. Essa característica do protocolo faz com que a recompensa dos mineradores pelos blocos minerados caiam pela metade de 4 em 4 anos. Essa característica favorece diretamente, né, o princípio da escassez do Bitcoin, garantindo que a cada 4 anos menos Bitcoins sejam minerados, influenciando diretamente no preço do Bitcoin, pois diminui a oferta enquanto a demanda só tende a aumentar. Aqui, analisando o preço histórico do Bitcoin, né, de 2021 até o mês de setembro desse ano, né, podemos ver aqui no gráfico, até a data do dia 12, esse era o valor do Bitcoin,
US$ 115 mil, mais ou menos R$ 620 mil. E é importante dizer que retornos passados não garantem retornos futuros, né? Não é porque o Bitcoin teve excelente desempenho, né, e uma volatilidade positiva muito grande que isso não garante nada de que no futuro ele terá o mesmo desempenho, né? Mas devido às propriedades do protocolo do Bitcoin, como escassez e mutabilidade, apesar da grande volatilidade, a longo prazo, sempre vai se mostrar superior a investimentos mais simples. Talvez, ele pode, por um espaço de tempo menor, ficar para trás comparado a investimentos de alto risco, sei lá, vamos imaginar. Mas dificilmente tu terá um rendimento que cubra a inflação mais os custos dos impostos. E essa realidade me impulsionou a virar maximalista. Até por uma questão moral de não investir em um país que me trata como escravo, que me extorque, que me rouba e muitas vezes me trata como bandido por eu não querer ser roubado. Não dá pra tancar o Brasil, cara. O Brasil, tu é taxado na fonte, tu paga imposto por receber dinheiro, tu paga imposto sobre tudo que tu consome, tudo que tu compra, e o Estado não se sacia, ele sempre quer mais. A gente vive uma crescente aí do governo mais sanguessuga que já vimos. A real é que o sistema Fiat é perverso. Ao invés de reduzir gastos, eles aumentam impostos para a população e te encurrala para que tu não consiga contornar os esquemas dos políticos. A exemplo do aumento do IOF, o governo, vendo que com as medidas que ele toma, faz com que a galera em massa saia desinvestindo do Brasil, investindo lá fora em moeda forte, ele faz isso para impedir justamente, te encurrala, como eu digo, te encurrala para que tu fique aqui dentro do curralzinho no cabresto, entendeu? É a evolução da sacanagem, né? Ele aumenta impostos, a população vai e tenta uma alternativa, ele vai lá e te impede de sair. Taxa, aumenta impostos, aumenta a taxa do IOF para quem investe lá fora. Depois disso, a população vai para as criptomoedas para justamente burlar essa medida porca, e aí ele também vai lá e agora quer taxar as transações com criptomoedas. Em resumo, é isso. Você é encurralado pelo Estado. Nós vivemos no abatedouro. Analisando aqui o preço histórico de 2021 a 2025, a gente percebe aqui o preço mínimo em 2023, que foi de mais ou menos 16, 17 mil, e em menos de 2 anos bateu o topo histórico de 124 mil. Como eu falei, isso significa que ele sempre vai crescer nessa mesma proporção? Pode ser que sim, pode ser que não. Nós, maximalistas, nós entendemos que existe a possibilidade do crescimento exponencial do Bitcoin. Ele pode chegar a uma alta que não vai respeitar nenhuma outra métrica atingida por ele. E esse último ano ele vem com seu preço meio lateralizado. Não está seguindo as mesmas métricas dos antigos halvings. Não creio que os halvings acabaram, né? Mas que esse halving está bem diferente. Creio que ele ainda, na minha opinião, ele vai se manter lateralizado por mais algum tempo. E aqui existe um conflito de interesse, né? Para mim, eu quero acumular Bitcoin, eu quero que ele caia, eu quero que o preço dele caia. Mas para quem tá alavancado, para quem tem aí, comprou Bitcoin lá atrás, comprou Bitcoin no passado a um preço bem mais barato, ele quer que o preço só suba. Ele quer que o preço só cresça porque ele quer lucrar, né? Mas, como eu disse, eu que quero acumular satoshis, eu quero que o preço dele caia. Se as pessoas ficam especulando, se o Bitcoin, se acontecer alguma coisa que influencie no preço do Bitcoin, ele perde credibilidade. Meu amigo, se ele cair de preço, é só o que eu quero, só comprar, só estocar. E aqui eu separei algumas características monetárias do ouro, do papel moeda e do Bitcoin, né, para que a gente possa traçar aqui as diferenças, né, as características mais importantes, né, os pós, contras e algumas interrogações, alguns questionamentos, né. O Bitcoin, ele é muito comparado ao ouro, né, julga-se que é o novo ouro digital. Quanto ao ouro, nos prós nós temos a escassez e a durabilidade. A escassez não é bem uma interrogação, mas já há pesquisas em laboratório de fabricação de ouro em laboratório, lógico que é muito caro, envolve fusão nuclear, enfim, várias outras questões que deixam esse processo inviável, mas a priori, né, não se sabe daqui para o futuro o que pode ser feito com relação a isso. Durabilidade é um bem durável. Os contras, o uso e adoção. Não é fácil você trocar coisas por ouro. Não é comum nas transações financeiras ser utilizado ouro. A portabilidade, você não pode levar o ouro. Eu vou sair do país e vou levar meu ouro debaixo do braço. Tu não vai conseguir, meu irmão. Tu não vai passar na Polícia Federal com esse ouro debaixo do braço. Divisibilidade, outra característica
que é um pouco complicado. O armazenamento, para que tu armazene o ouro dentro de casa, tu vai ter que preparar a tua casa, criar aí um bunker, alguma coisa do tipo, para que tu possa guardar esse ouro em segurança na tua casa, o que não é praticado, geralmente é guardado realmente em bancos. Então esse é um problema. A autocustódia do ouro é muito complicada, ela é inviável. E quanto à dificuldade de falsificação, se você não for um ourives, é muito difícil você saber exatamente se o ouro é verdadeiro ou não. Quanto à moeda estatal, os prós é o uso e adoção, todo mundo aceita dinheiro, normal. Quanto à divisibilidade, um dos pontos positivos é muito simples, né? Você pode fracionar o real em menores valores. Dar troco é algo tranquilo de se fazer, por exemplo, porque você tem quantias menores em reais para isso. Com o Pix, isso tem sido cada vez mais fácil, então você paga exatamente o valor que o produto ou serviço custa. A escassez é o maior problema do dinheiro do Estado, pois a escassez não existe. Eles podem imprimir a rodo, de acordo com a conveniência deles. As impressoras, eles detêm o poder da impressora, então escassez não existe. A durabilidade é um ponto contra também, dependendo do local e da forma como você vai fazer esse armazenamento, né? As notas podem se deteriorar em uma situação, exemplo de catástrofe, uma inundação, sei lá, você pode perder tudo. Quanto à portabilidade, também se você for viajar, querer sair do país com uma mala de dinheiro, você vai ter problema. Quanto ao armazenamento também, se a gente estiver falando de dinheiro físico, não é o dinheiro numa conta bancária, é o dinheiro físico, né? O papel, né? É complicado você armazenar esse valor em casa, dependendo da quantia, lógico. Grandes quantias de dinheiro é bastante complicado de você armazenar de forma segura. Quanto à dificuldade de falsificação, não é algo tão comum, não é algo prático de se fazer, mas não é impossível. Nós vemos vários casos aí de falsificação de papel moeda. E aí a gente chega no Bitcoin e percebendo aqui, você verifica que não tem nenhum contra, né? Apenas prós e uma interrogação. Prós porque a escassez, ele é escasso, como a gente já falou na propriedade do Bitcoin, apenas 21 milhões, já foi estabelecido o protocolo inicial do Bitcoin. A durabilidade, ele é um ativo virtual, então durabilidade infinita, enquanto tiver internet ele tá lá. A portabilidade, eu posso sair do país a qualquer momento com a chave na minha cabeça e acabou. Eu vou para qualquer lugar e levo meus bitcoins e ninguém precisa saber disso. Divisibilidade, temos os satoshis. Hoje é realmente complicado comprar um bitcoin inteiro, mas nós podemos acumular satoshis, e vale ressaltar que você pode comprar hoje satoshis, 1000 satoshis, por exemplo, por uma média de R$6, e nós não temos como prever exatamente quando, por um espaço de tempo, sei lá, 10 anos, 20 anos, pode acontecer várias coisas, e esses mesmos satoshis podem estar valendo cada um R$1. E aí, faz sentido para você? Para mim faz total sentido, e na verdade é o que eu aguardo, né? E é algo muito simples, é comprar e esperar. O armazenamento, você é o dono do seu Bitcoin, mas lógico em autocustódia, nada de Bitcoins em corretora, not your case, not your coins. Se você não tem as chaves, você não tem a moeda. Esse é o lema do Bitcoin. Quanto à dificuldade de falsificação, é impossível criar um Bitcoin do nada. Primeiramente, existe a blockchain, que ela é pública e imutável. Qualquer pessoa pode consultar a blockchain, isso desde a primeira transação, desde as primeiras minerações de Satoshi Nakamoto até hoje. Existem as assinaturas digitais, né, a criptografia. Para você movimentar um Bitcoin é preciso assinar uma transação com a chave privada. A rede verifica essa assinatura. Além do Proof of Work, né, que é a prova de trabalho, os mineradores estão ali trabalhando e competindo para resolver o problema da criptografia. É matemática pura, é um consenso descentralizado, milhares de nós independentes, milhares de nodes de Bitcoin rodando. Tudo acontece de forma descentralizada, mas simultânea, sincronizado. Cada nó só aceita os blocos e as transações que sigam as mesmas regras do consenso. Para se falsificar um Bitcoin, você precisaria falsificar um bloco ou invalidar um bloco, e ele é simplesmente rejeitado pela rede. Não tem como. O protocolo ele define que novos Bitcoins surgem apenas como recompensa de mineração. E aí a interrogação fica pelo uso e adoção. Infelizmente, as pessoas se negam a aprender a tecnologia. Algumas pessoas se negam a aprender. E para fazer as transações no dia a dia, já existem a Lightning, a Liquid Network, que é a segunda camada do Bitcoin, né, que te possibilita fazer transações como um Pix, práticas como um Pix,
na hora, no caso da Lightning, é instantâneo. Na Liquid demora mais ou menos 2, 3 minutos no máximo, dependendo da rede. Então é muito, muito simples hoje em dia usar o Bitcoin, né, na segunda camada para pagamentos instantâneos. Então, com relação ao uso e adoção, na verdade, o maior impedimento realmente é a vontade de aprender, realmente a vontade de buscar o conhecimento e realmente utilizar, né, algo tão seguro, algo tão descentralizado, libertário como o Bitcoin. Já existem vários estabelecimentos que recebem em Bitcoin, né, já aceitam pagamentos em Bitcoin. Se você tem algum empreendimento, saiba que você já pode receber Bitcoin. Em todas as minhas ideias de empreendimento, eu sempre penso em formas de eu captar, de eu receber pagamentos em Bitcoin. Caso eu precise de insumos, né? Vamos imaginar aqui um tipo de atividade em que eu vou precisar de insumos, eu preciso ter um capital de giro. Nada me impede de que eu use o Bitcoin, né? Que eu receba num cartão cripto para comprar esses insumos. Ainda que eu tenha que pagar ali uma taxa para esse cartão, eu não vejo problema em pagar alguém ou uma empresa para prestar um serviço para mim. Eu prefiro pagar, vamos supor, se eu tiver que pagar 12% para o Estado e eu tiver que pagar 12% para alguém que vai me prestar um serviço como um cartão de crédito, eu estou falando isso simbolicamente, porque a maioria dos cartões você paga 3% de spread, 1 a 3% de spread, e ainda assim valeria a pena, e mesmo que fosse um valor pau a pau com o Estado, eu preferia pagar para alguém para me prestar um serviço do que ser sodomizado, do que ser roubado pelo Estado. E pessoal, eu havia separado aqui uma planilha onde eu fiz algumas simulações, como se eu tivesse investido num CDB, CDI da vida aí, e em Bitcoin, né, fazendo alguns comparativos, né, mas esse vídeo tá mais longo, né, do que eu imaginei. Vou deixar essa planilha para o próximo vídeo e a gente vê com mais calma aí as diferenças entre investimento na moeda do Estado e energia monetária guardada em Bitcoin, né? A gente sempre gosta de dizer e enfatizar que Bitcoin não é investimento, né? Isso aqui não é um investimento, não trate Bitcoin como investimento, mas é uma forma de você guardar a sua energia monetária, né? De forma a não se corroer como a moeda estatal. E é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se agregou valor, algo de bom, algo positivo, deixa o like aí, deixa seu comentário, escreva aí abaixo aí se você, assim como eu, tem pensado cada vez mais em se tornar um maximalista. Então é isso. Eu desejo que você cresça espiritualmente, que você cresça moralmente, que você cresça financeiramente também. Deus te abençoe. Até a próxima.